A presença dos OVNIs sobre as zonas povoadas pode ser mais antiga do que sugerem os registros em vídeo, porque, às vezes, testemunhas altamente confiáveis viram aparições semelhantes, mas com a finalidade de evitar gozações e críticas, guardaram o segredo durante décadas. Encontramos uma dessas testemunhas. As antenas parabólicas que há em Pelderrue pertencem atualmente ao Centro de Estudos Espaciais da Universidade do Chile. Eram parte até 1989 da sede local da NASA nos Estados Unidos, que eram usadas para monitorar os passos dos satélites. O chileno Edmundo Jara, que trabalhou 20 anos para a NASA como instrutor de logística, diz ter tido ali mesmo um avistamento de OVNIs que durou por volta de 3 horas. A sede chilena da NASA funcionou aqui, em Pelderrue, desde 1957 até 1989, rastreando o passo dos satélites e também dos primeiros transportadores espaciais. Encontramos Edmundo Jara em sua casa, em San Fernando. O ex-instrutor de logística da NASA falou pela primeira vez sobre o objeto que viu em 1965. Eu tive uma experiência de um avistamento de um objeto não identificado. E vocês não puderam determinar o que era? Não, o vi somente eu e outra pessoa. Nós nunca demos conta do fato. Por que não? Porque nessa época, estou falando de quase 40 anos atrás, este tema do assunto dos OVNIs era um tema que estava praticamente nas fraldas. Às 11h30 da manhã, de um dia de sábado, Edmundo Jara e seu chefe, Eduardo Céspedes, realizavam tarefas de manutenção para as antenas da NASA. Nós estávamos aqui. Esta é a área que se chama Fenced Area, área fechada. E ali estávamos com a porta aberta, porque estávamos guardando o material. E nesse momento sentimos o barulho de 2 aviões que iam voando muitíssimo baixo. Aviões a hélice, desses anos. Eram aviões supostamente da Força Aérea. Eu, pelo barulho e tudo mais, supus que eram aviões B-25. Foi tão grande o barulho que emitiram, porque devem ter estado voando muito baixo, que se estremeceu o recinto onde nós estávamos. Muito forte. Então, saímos para vê-los. Tentamos avistar os 2 aparelhos, porque eram 2, pelo barulho, e não vimos. Não os vimos. Não podíamos vê-los. Ei, mas o que aconteceu aqui? Não sei. E no momento em que estávamos olhando por si, os aviões retornavam e davam uma outra passada. Nesse momento, olhamos para cima. E eu vejo um objeto muitíssimo alto. Calculo que deve ter estado a uma altura de mais 20 mil metros. Falo de 20 mil quilômetros. E era um disco. Era um verdadeiro disco metálico. Tinha forma, olhando de baixo, tinha forma de lentilha e com um círculo interior menor. E ali, ao lado do portão de entrada, era onde nós estávamos trabalhando nesse dia. Aqui. E o objeto estava aqui em cima. Ali. Este é o norte e estava a uns 5 graus na direção oeste. Primeiro, oscilava sobre o seu raio, desta forma, durante 10 a 15 segundos.
Se detinha e em seguida vinha o ascenso ou descenso, mas sempre em diagonal, nunca de forma vertical. Havia momentos em que entrávamos de novo ao container de medo, atenção, de medo. O medo que tínhamos era tanto que saímos, observávamos e acreditávamos que tinha desaparecido. E não tinha desaparecido. Continuava ali. Sentíamos medo. Não sabíamos de quê. Ele sempre me dizia a cada momento: esta coisa vai nos disparar. Isto vai nos disparar. Está sobre a estação. Isto nos está espiando. Vai sair uma arma, um raio. E eu o tratava de acalmar, dizendo: se acalma, Eduardo, não vai acontecer nada. Quando o objeto foi embora, depois de 2 horas, 2 horas e meia, o objeto oscilou como fazia normalmente. E subitamente, poderíamos dizer, acelerou. Em direção ao infinito, para cima. Mas em milésimos de segundo. Em milésimos de segundo desapareceu. Era uma coisa impressionante a velocidade com que desapareceu de nossa vista. E nunca mais o vimos. Era evidente que não podia ser nenhum balão aerostático, nenhum helicóptero, nenhum avião, porque era impossível. A forma que tinha, somada ao movimento que fazia, não correspondiam, na realidade, a um aparelho que nós tivéssemos conhecido nesses anos. Com a pessoa que o senhor estava, voltou alguma vez a comentar o fato? Sim, em 2 ou 3 oportunidades. E a quais conclusões chegaram? Que era um OVNI. Que era um objeto não identificado. Essa pessoa hoje é falecida. Infelizmente, porque poderia comprovar o que estou dizendo. Mas comentamos em 2 ou 3 oportunidades, além de fazer um pacto de não tocar no assunto. E por que decidiram fazer este pacto? Porque pensamos que as pessoas poderiam rir de nós. Essa é a verdade da coisa. E por que o conta agora? Porque agora não tenho compromisso com ninguém. Já sou uma pessoa adulta. Já sou uma pessoa retirada. E que não perco nem ganho com dar a conhecer minha experiência nesse assunto. Se o caso da sede chilena da NASA se manteve em segredo durante décadas, cabe pensar na existência de outros casos que tenham permanecido ocultos até agora. Viajamos a Washington, capital dos Estados Unidos. Desde o caso Roswell, em 1947, lugar em que teria caído um OVNI, e, para alguns, as insatisfatórias explicações da Força Aérea a respeito, muitos ufólogos suspeitam de um certo encobrimento dos fatos reais ao público norte-americano. Por isso, de forma organizada, de um tempo a esta parte, começaram a reclamar a liberação de documentos classificados até o momento como secretos. Tem tido êxito e, por isso, viemos conversar com alguns desses investigadores. Aos arredores do Pentágono, sede da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, conversamos com o ufólogo Steve Bassett, especializado em temas militares e encobrimentos. Estamos em frente ao Pentágono. Eles escondem algo? E por quê? Sim, há algo escondido. O Pentágono é, para os cidadãos norte-americanos e para o restante dos países, um símbolo da defesa norte-americana, como a CIA é o símbolo da comunidade de inteligências. Mas o interessante, certamente, é que o Pentágono é nossa defesa nacional. E no assunto de OVNIs, essa decisão foi tomada em 1947, que essa realidade iria ser tratada como um segredo de defesa nacional e ia ser abrigada sobre a Lei de Segurança Nacional e tratado como um elemento secreto. Está bem? Então, nesse sentido, o Pentágono simboliza uma importante decisão, mas também simboliza outra coisa.
O encobrimento desse assunto, a manipulação deste está em colapso. O fizeram muito bem por 50 anos, mas não agora. Como previ no passado, e continuo fazendo, a revelação do conhecimento do governo da presença extraterrestre está muito próxima. Steve Bassett acredita que a pressão de associações ufológicas influiu na decisão do governo dos Estados Unidos para desclassificar documentos secretos, como os que possui o FBI, sobre o fenômeno OVNI, e que entregam casos sem explicação. Bassett destaca também a publicação na França do chamado Informativo Cometa, elaborado por investigadores e ex-militares franceses, cujo conteúdo, diz, tem sido deliberadamente ignorado pelos Estados Unidos. São pessoas importantes que dizem que não só se deve investigá-lo, senão que é provavelmente uma realidade a presença extraterrestre. E o que está fazendo o nosso governo a respeito desse informativo? Não está respondendo. A imprensa mais importante não o cobriu e nem falou dele. Porque outra coisa que leva à revelação é que a atividade dos extraterrestres dos últimos 10 anos está se tornando mais expressiva, mais direta e atrevida. Já que se fala da intensificação dos círculos nos campos de cultivo da Inglaterra ou discos à luz do dia no México, esta atividade é muito difícil de descartar. E cada vez mais está em horas e horas de vídeo que vem do México ou dos Estados Unidos. Isso soma mais pressão. Então, de alguma forma, especulando, parece que nossos amigos visitantes querem que este processo se acelere. O senhor fala muito livremente sobre ET e visitantes extraterrestres. Acredita que somos visitados por eles? Absolutamente. Os OVNIs são naves do espaço exterior? Absolutamente. Estas crescentes aparições de OVNIs sobre as cidades são para os ufólogos um fator que ajudará a derrubar segredos, pressionando os governos, como os dos Estados Unidos, para que revelem o que supostamente esconderiam desde meados do século XX. O caso de Capão Redondo é considerado a gravação de um OVNI mais importante que se tenha conseguido no Brasil. Aproveitando a sua presença no Chile, conversamos com 2 ufólogos que investigaram este caso. Dá mais um.